Graça e paz, meus irmãos. Eu sei que a nossa expectativa durante esses últimos dias foi de que hoje estaríamos no santuário da nossa igreja para celebrar o nome do nosso Deus. Aquele momento que a gente já espera tanto tempo de poder estar juntos no culto coletivo adorando o Senhor. Esse era o desejo do pastor, é o desejo do pastor, é o desejo do conselho, é o sonho de todo membro da nossa igreja. Mas infelizmente isso não foi possível. O conselho voltou a estudar esse assunto e não foi mais possível voltarmos a esses cultos, porque o crescimento do número de pessoas contaminadas com o coronavírus realmente cresceu de maneira preocupante e de maneira até que na próxima semana nós já teremos um lockdown aqui na nossa cidade e a gente precisa então estar se preocupando um pouco mais com essa questão. Então vamos continuar orando. Nosso desejo é de voltar e voltar o mais rápido possível, mas enquanto isso não acontece, estaremos aqui, eu, você, com as nossas famílias, dentro dos nossos lares, adorando ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento? Pai, nós queremos louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor por mais uma vez nos reunirmos em nossos lares para Te adorar como povo do Senhor. Pai, coloca a Tua mão sobre cada família nesse momento. Pai, envia a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção, a Tua ajuda, o Teu socorro, a Tua proteção sobre o Teu povo. Meu Deus, de uma maneira muito especial, nos dá a direção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos adorar ao Senhor como o Senhor merece, para que possamos refletir na Tua palavra de maneira que ela seja abençoadora para a vida da gente. Dá-nos condições de sermos verdadeiros adoradores. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos agora a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós estaremos lendo o capítulo 11, os versos 33 a 36. Esse texto diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Cedo de manhã eu
Meus irmãos, gostaria de colocar diante dos irmãos alguns pedidos de oração para essa noite. O primeiro deles é orar pela nossa cidade. Como já mencionamos, o aumento de número de pessoas contaminadas cresceu de maneira preocupante. Nós tivemos uma duplicação de números de infectados em apenas uma semana. E isso realmente preocupa. Vamos orar pela nossa cidade, vamos estar orando por Aurelino Leal, por toda a nossa região. Vamos continuar orando, meus irmãos, pela irmã Marta, a irmã Lieude, a irmã Judite, a irmã Wanda, a irmã Maria, todos os nossos irmãos que estão enfermos, para que Deus possa restaurar a saúde deles. Mas não nos esqueçamos de continuar orando também pelos nossos idosos, para que a boa mão do Senhor seja também com cada um deles, preservando-os, livrando-os de todo mal. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós queremos te dar graças pelo dia que o Senhor nos deu, por essa noite. Queremos agradecer também pelo privilégio que nós temos de poder abrir a nossa boca e falar com o Senhor. Que mérito existe em qualquer de nós, Pai, para falar contigo? Que merecimento nós temos, Pai, para nos colocar diante da Tua presença? Mas a Tua palavra diz que aprove ao Senhor ter misericórdia de cada um de nós. E é confiados na Tua misericórdia, na Tua graça, Tua bondade, que nós nos colocamos diante do Senhor. E dessa feita, meu Pai, para pedir ao Senhor, que o Senhor possa olhar para a nossa cidade, para a nossa região, com olhar de misericórdia. Pai, o Senhor tem conhecimento de tudo que tem acontecido nessa região. O Senhor sabe os problemas que muitas famílias têm experimentado, Pai. Não somente problemas relacionados com o seu sustento, mas problemas relacionados com enfermidades, problemas relacionados com o emocional. Ó meu Deus, pedimos a Tua misericórdia e clamamos ao Senhor, que o Senhor possa atuar de maneira soberana e benigna sobre essa região. Pedimos ao Senhor que o Senhor aplaque, Pai, todo o trabalho, ó Deus, de destruição da emoção, da saúde física na vida de tanta gente. Rogamos em nome de Jesus que o Senhor entre com providência e o Senhor possa trazer restauração àqueles que estão enfermos. Pedimos ao Senhor a Tua visitação nos hospitais nesse momento, as pessoas que estão carecendo da Tua intervenção, da Tua misericórdia, aqueles, meu Pai, que são desejosos, Pai, de que a Tua mão se estenda sobre eles, de que seus corações sejam consolados e confortados nesse momento. Sê Tu, ó Deus, presente na vida de cada um deles, aqueles que se encontram na UTI, meu Pai, precisando, clamando mentalmente, interiormente ali pela Tua ação. Pedimos ao Senhor que Tu sejas o grande Jeová Rafá na vida de cada um deles, que haja cura do Senhor, restauração do Senhor, bênção do Senhor sobre a vida de todos eles. Agora nós oramos também pelos enfermos da Tua igreja, esses irmãos que já foram mencionados aqui, meu Pai,
oramos pela vida da irmã Marta, oramos pela vida da irmã Lieude, oramos pela vida da irmã Judite, oramos pela vida da irmã Wanda, oramos pela vida da irmã Maria, oramos pela vida dos teus filhos e filhas que carecem da manifestação diária do cuidado do Senhor. Ó Deus, restaura a saúde das tuas filhas, restaura a saúde de cada uma delas, Pai. Aumenta também a fé de cada um de nós, nos dá uma noite sob o cuidado e a boa proteção do Senhor, porque nós oramos, mas oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, quero convidá-los agora a abrir a palavra de Deus e vamos fazê-lo abrindo em 1 João, capítulo 1. Nós estivemos estudando com os irmãos as duas cartas do apóstolo Pedro e dessa feita estaremos estudando 1 João. Quero convidá-los a abrir no primeiro capítulo, leremos do verso 1 até o verso de número 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada. O que ouvimos, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo.
Meus irmãos, embora toda a carta seja dirigida a alguém, essa carta, no entanto, ela não cita nem o nome do autor, nem o nome do seu destinatário. Mas o fato é de que o apóstolo João está escrevendo uma belíssima carta de advertência aos irmãos daquele tempo. A época em que João escreveu, alguns estudiosos falam entre os anos 80 a 95 depois de Cristo, mas há um consenso em torno do ano 90. E João é o provável autor dessa carta. Mas o que motiva João a escrever essa carta? Toda carta que enviamos para alguém, enviamos com um motivo especial. Há algo em mente, no coração da gente, que nos impulsiona a elaborar uma carta. Bem, o que motivou João a fazer essa carta aqui foi combater aquele movimento gnóstico que estava presente na vida da igreja no século I, século II. Esse movimento gnóstico não passava de uma seita dentro da própria igreja cristã. Eles se autodenominavam cristãos, só que eles absorviam alguns conceitos que eram completamente distantes do ensino geral da palavra de Deus. Eles se afirmavam, por exemplo, como aqueles que tinham um conhecimento adicional e até mesmo superior aos ensinos dos apóstolos. E eles começaram então a influenciar a igreja com seus ensinos. E atenta para algumas questões que eles colocavam. A primeira delas, eles afirmavam que toda matéria é má, é maligna. E Jesus, portanto, era um homem natural. O poder que Jesus manifestava durante o seu ministério não passava do que eles chamavam de emanação angelical. Um tipo de virtude de anjo que caiu sobre Jesus, segundo eles, no dia do seu batismo, mas que foi automaticamente retirada por ocasião do seu sofrimento e crucificação. Eles negavam a encarnação de Cristo, negavam a expiação de Jesus, e quando João começou então a se deparar diante de uma situação dessa natureza, como pastor extremamente preocupado com o bem-estar das suas ovelhas, João não podia permitir que os fundamentos da fé cristã fossem adulterados e até mesmo destituídos de seu valor diante da comunidade de fé. E é por isso que ele está agora escrevendo essa carta, para mostrar àqueles irmãos de que esses contravalores apresentados aqui dentro da igreja não deveriam ser valorizados nem abraçados por nenhum deles. É interessante que para João falar à igreja a respeito disso, ele usa alguns elementos que a gente pode chamar de antagônicos nesse texto. Por exemplo, ele vai falar a respeito, no verso 5, a respeito de luz e trevas. No verso 6, mentira e verdade. Já no verso de número 7, ele fala sobre pecado que suja a gente, mas ao mesmo tempo da purificação desse mesmo pecado que a gente experimenta através do sangue de Jesus Cristo. Qual é o objetivo de João quando ele faz referências dessa natureza? É levar a igreja a aprender a separar o verdadeiro do falso. Essa é uma necessidade, meus irmãos, que tem se estendido ao longo dos anos. Se hoje eu e você precisamos aprender a separar o falso do verdadeiro, ou o verdadeiro do falso, nós vivemos em meio a uma parafernália de novidades teológicas que nós já mencionamos no estudo que fizemos em 2 Pedro, e precisamos continuar atentos para a necessidade
de a cada dia fundamentar a nossa fé nos valores da própria palavra de Deus. Então João vai tentar conduzir a igreja, repito, a separar o verdadeiro do falso. E por isso é que a temática dessa carta não é outra, senão a respeito do verdadeiro cristianismo. E é para isso que João vai chamar a atenção da gente. E toda a sua tentativa aqui é de trazer, assim como Pedro fez, assim como Paulo também acabou fazendo em algumas de suas cartas, trazer à memória desses irmãos a palavra que ele já havia ministrado algum tempo atrás. Vamos então à leitura novamente do verso 1, que aqui João vai fazer um destaque especial. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João está querendo dizer, no meu entender aqui, em primeira instância, de que o verdadeiro cristianismo, ele tem uma visão correta a respeito de Jesus. Ele apresenta, melhor dizendo, uma visão correta a respeito de Jesus. Olha para a expressão do verso 1, o que era desde o princípio. A intenção de João é resgatar um valor importante. João aqui está destacando a eternidade de Jesus. Se você, por exemplo, for ao Evangelho de João, no capítulo 1, o verso de número 1 e 2, João vai estar mencionando essa mesma questão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Percebe que nesses 2 versículos do Evangelho de João, esse mesmo autor da primeira carta aqui está enfatizando: Jesus era aquele que estava no princípio de todas as coisas. Antes que o mundo existisse, ele estava ali, fazendo parte de todo esse projeto de construção do mundo. E quando a gente olha, por exemplo, para essas expressões que João se utiliza aqui no capítulo 1, verso 1, agora da sua primeira carta, o que João quer é que os seus leitores possam cravar essa verdade a respeito de Jesus na mente, na alma, no coração, e não permitirem que ensinos diferentes venham a distanciá-los dessa verdade. Ainda no verso 1, João vai usar expressões como o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E João aqui está falando não apenas agora da eternidade de Jesus, mas da encarnação de Jesus. Não é algo que está apenas na mente, na imaginação de João. Jesus foi aquele que ele viu, que ele ouviu, que ele tocou. Mas muito mais do que isso, para João, Jesus era uma pessoa muito real, muito verdadeira. Se a gente olhar, voltar novamente para o Evangelho de João, o capítulo de número 1, o verso de número 14, João vai falar sobre essa encarnação de Jesus, quando ele diz assim: mas a todos digo, e o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, portanto, está querendo que aqueles irmãos não deem atenção a essas novidades teológicas, doutrinárias a respeito de Jesus. Isso não passa, segundo João, de conceitos pessoais, humanos. E para João é importante crer na eternidade e na encarnação de Jesus, porque desse conceito depende o nível de relacionamento que eu e você estaremos estabelecendo com Ele.
segundo valor que João procura ressaltar, ainda está no verso de número 1. O segundo valor que João procura ressaltar é que o verdadeiro cristianismo, ele vai conduzir o crente, conduzir o fiel a uma experiência pessoal, real e profunda com Jesus. O falso cristianismo pode nos apresentar realidades diferentes, mas o verdadeiro cristianismo não. Para João, ser cristão não deve ser baseado em mera conveniência. Ou eu não posso ir a Jesus porque Ele pode curar minha enfermidade. Eu não devo ir a Jesus porque apenas eu estou precisando ter meus problemas solucionados. Eu não devo ir a Jesus para que Ele me abra uma porta de emprego. Eu não devo ir a Jesus apenas porque Ele vai me dar vitória num processo judicial. Eu não posso ir a Jesus apenas para obter solução para problemas de alcoolismo ou drogas na minha vida pessoal, dentro da minha família. Isso é ir a Jesus por mera conveniência. O verdadeiro cristianismo não tem nada a ver com isso aqui. Embora haja muitas pessoas ao longo da história da humanidade que tenham buscado Jesus por esses elementos aqui. Não é também por mero assentimento intelectual, não é por concordarmos com alguns valores morais, éticos, com alguns princípios que o próprio Evangelho apresenta. Não é mero assentimento intelectual. Verdadeiro cristianismo não deve ser baseado também em mera tradição familiar. Meus pais sempre foram para a igreja, eu sempre fui conduzido para a casa de Deus, então eu aprendi a ir para a igreja e eu sou crente exatamente por isso. Não. O verdadeiro cristianismo não tem nada a ver com esses elementos. É saudável absorver os valores da palavra? É óbvio que sim, valores morais, éticos, é óbvio que sim. Os princípios da palavra de Deus são salutares para a vida de qualquer pessoa. Ir ao templo por mera tradição deixa de ser importante? É óbvio que não. Mas isso não é ser verdadeiramente um cristão. Isso é apenas ser um religioso. João está querendo resgatar para aqueles irmãos o sentido do verdadeiro cristianismo. Em primeira instância, ele diz: você precisa ter uma visão correta a respeito de Jesus. Mas agora ele diz: olha, para você conseguir chegar a esse patamar do verdadeiro cristianismo, você precisa entender que para ser um verdadeiro cristão, você precisa ser conduzido para essa experiência pessoal, real e profunda com Jesus. E João está falando aqui de uma experiência muito própria. Se você olhar tanto o verso 1 quanto os versos 2 e 3, ele vai dizer nos versos 2 e 3, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João, portanto, está falando de algo que ele viu, que ele ouviu, que ele experimentou. Verdadeiro cristianismo é isso, é mais do que dogma, é mais do que tradição, é experiência pessoal significativa com Jesus. O outro valor que João vai ressaltar nesse primeiro capítulo aqui está nos versos de número 5 e 6. João diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Terceiro valor que João procura apresentar para a gente é de que o verdadeiro cristianismo exige de mim e de você
um comportamento compatível com a vida e com os ensinos de Jesus. É só você atentar para esses 2 versos que a gente vai perceber isso com muita clareza. A expressão que João vai usar é: Deus é luz. E com isso João está querendo dizer que Deus é completamente santo, que Deus é completamente justo, que Deus é completamente puro e que nele não existe treva alguma. Por outro lado, João está também procurando chamar a nossa atenção para o fato de que Deus não é apenas santo, justo e puro, mas que também, por ser luz, nada pode se ocultar dele. É só a gente dar uma lida no capítulo 4, verso 13 aqui da carta aos Hebreus, que o escritor diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Para João, Deus é luz, não somente no sentido da santidade, da pureza, da justiça, mas também a capacidade de trazer à baila tudo aquilo que está escondido na mente, no coração, na alma das pessoas. Essa é a percepção que João deseja que os crentes tenham a respeito de Deus. E para mostrar a integridade e coerência do verdadeiro cristianismo, ao mesmo tempo que ele fala em que Deus é puro, santo e justo, olha o que é que ele afirma no verso 6, que se eu e você dissermos que nós temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Porque o Evangelho de Deus é um Evangelho coerente. A pregação e a prática estão perfeitamente alinhados. João está chamando a atenção daqueles crentes exatamente para uma realidade que era praticada pelos gnósticos, aquela seita herética inserida no meio da igreja, chamando a atenção para o fato de que aquelas pessoas estavam completamente equivocadas. O objetivo de João, portanto, é combater esse falso cristianismo pregado pelos gnósticos. Por quê? Porque para os gnósticos Deus é luz, eles acreditavam nisso. O problema é que os gnósticos pregavam a licenciosidade entre os fiéis, como forma de destruir a matéria a fim de alcançar a pureza da alma. Então eles estimulavam os crentes ao pecado, à licenciosidade. A pregação era uma, a prática era outra. João diz que a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, porque o verdadeiro cristianismo, ele exige comportamento equilibrado, alinhado à pregação que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo. Se a gente olhar para Hebreus capítulo 12, o verso de número 14, o escritor aos Hebreus chama a atenção da gente dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Não há vida com Deus, não há verdadeiro cristianismo sem compromisso moral, ético com o Senhor e com a sua palavra. Verdadeiro cristianismo para João também é o cristianismo que produz comunhão, primeiramente a nossa comunhão com Deus. Já lemos no verso de número 3, onde ele fala a respeito da comunhão que ele declara ter com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo gera essa aproximação entre nós e Deus. Novamente, vamos nos reportar aos gnósticos. Essa seita dizia o seguinte, de que Deus é um ser extremamente elevado demais para manter qualquer relacionamento próximo, pessoal com o ser humano. Mas João está dizendo, olha, eu não posso concordar com esse negócio aqui,
porque eu andei com Jesus, eu conversei com Jesus, eu vi a Jesus, eu toquei em Jesus, eu coloquei a minha cabeça no seu peito. Eu recebi dele os melhores ensinamentos, eu vi Jesus agindo, trabalhando, realizando seus milagres, eu convivi com Jesus, o Deus encarnado. E João estava tentando trazer exatamente essa realidade para a vida daquela igreja, como se João dissesse: irmãos, não acreditem, não deem atenção a essas novidades que vão aparecendo por aí, porque o verdadeiro evangelho é um evangelho que nos leva a ter um relacionamento mais estreito com Deus. Quando a gente olha o próprio Jesus ensinando a respeito desse relacionamento nosso com Deus, ele na oração do Pai Nosso vai chamar a nossa atenção para que a gente se dirija a Deus como Pai. A expressão que está no grego, pater, na verdade é muito melhor ser traduzida como paizinho. Jesus estava dizendo: olha, quando vocês forem falar com Deus, diga paizinho. Essa expressão é para mostrar como Deus está muito próximo da gente, como Ele deseja estabelecer uma relação estreita de intimidade conosco. E é isso que faz a grande diferença, quando a gente percebe que nós temos um Deus pessoal e um Deus muito próximo da gente, porque a gente sabe que num momento como esse, de pandemia, a gente pode se lançar aos pés dele, a gente pode clamar por ele e a ele, na certeza de que os céus vão se rasgar e que ele virá ao encontro da gente. Esse Deus pessoal, próximo, íntimo, particular nosso, é o Deus do Evangelho de Jesus, é o verdadeiro cristianismo que João está tentando agora relembrar aos crentes daquela época. Agora, o verdadeiro cristianismo produz não apenas comunhão entre nós e Deus, mas a comunhão também entre os irmãos. Verso 7, o texto vai dizer assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está uma das realidades mais belas, não somente a comunhão com Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, a facilidade, capacidade que eu e você temos de dobrar os nossos joelhos e clamar ao Deus do céu e da terra por ajuda, e Ele vira o nosso socorro. Mas também a capacidade que nós temos de viver essa mesma aliança espiritual com os nossos irmãos. Pessoas de diferentes lugares, muitas vezes diferentes nacionalidades, culturas diferentes, valores diferentes, foram educados e tiveram um histórico de vida completamente diferente do nosso. Mas quando o Evangelho de Cristo entra na vida dessas pessoas, muda cada uma delas de maneira tão especial que elas se tornam parecidas conosco também, se tornam nossos irmãos, membros da mesma família. Nós já não nos dirigimos a elas como pessoas estranhas a nós, mas como nossos irmãos, aqueles que, semelhantemente a nós, foram alcançados pela graça, a bondade, a misericórdia e o cuidado de Deus. É isso que o verdadeiro cristianismo faz com a gente. O verdadeiro cristianismo, ele procura dissipar as diferenças e os interesses individuais. E isso só é possível porque nesse verdadeiro cristianismo, valores como verdade, humildade e sinceridade devem fazer parte da nossa fé, mas também da nossa prática. Olha o que os versos 8 e 10 diz para a gente, desse mesmo texto. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que encontramos aqui é valores como verdade, humildade e sinceridade, como elementos indispensáveis à nossa caminhada com Jesus. A intenção de João é que todos esses valores do verdadeiro cristianismo estivessem presentes na vida de cada membro daquela igreja. A intenção da palavra de Deus, quando foi escrita há tanto tempo atrás, era também para que eu e você, como homens, mulheres de Deus, pudéssemos encarnar essa mesma verdade, não somente crermos nessa verdade do cristianismo, mas absorvermos essa verdade, colocando em prática em todo o nosso viver diário. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações irão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Bem, irmãos, vamos agora falar com o Senhor depois daquilo que nós ouvimos, não somente o estudo de 1 João, mas também depois dessa mensagem musical, vamos agora buscar a presença, a direção do Senhor para a vida da gente. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nessa noite nós estamos reunidos em torno da Tua Palavra. A nossa intenção, meu Pai, é pedir ao Senhor que a Tua Palavra produza os efeitos necessários na vida da gente. Nós somos muito frágeis, Pai, e muitas das vezes sensíveis demais para as novidades que são colocadas diante de nós. Pedimos, no entanto, que o Teu Espírito Santo traga sempre à nossa memória esses valores do verdadeiro cristianismo, para que nós possamos ter uma fé mais robustecida no Senhor e na Tua Palavra,
e a nossa vida possa ser vivida unicamente para o louvor da glória do Senhor. Nos dá uma noite muito tranquila, nos dá um final de semana debaixo do cuidado e da proteção do Senhor, porque oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Assim, meus irmãos, nós estamos encerrando esse culto de adoração ao Senhor, esse momento de reflexão na sua palavra, e quero concluir esse culto nessa noite desejando que a graça de Deus possa se derramar sobre a vida de cada irmão. Que o irmão tenha uma noite muito abençoada juntamente com sua família, e que esse final de semana seja um final de semana debaixo da direção do Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Deus abençoe.